Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 7 de agosto. Hoje a família Capuchinha celebra os beatos Agatângelo e Cassiano. Eles foram dois missionários franceses que atuaram na Etiópia. E eles foram martirizados em 1638, um aos 40 anos e o outro com 31 anos, e pertenciam à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, depois que Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, juntamente com seus discípulos, ele perguntou a seus discípulos: "O que o povo diz ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és Jeremias ou algum dos antigos profetas que ressuscitou." Então Jesus olhou para eles e disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro tomou a palavra e disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo." Jesus respondeu: "Feliz és tu, Simão, filho de João, porque isso não te foi revelado nem pelo sangue, nem pela carne e nem por homem algum, mas somente pelo meu Pai que está nos céus. Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e o poder dos infernos não poderá contra ela. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares da terra também será desligado nos céus." Depois, Jesus disse também aos seus discípulos e começou a dizer: "O Filho do Homem vai chegar a Jerusalém, e ali ele vai padecer na mão dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas. Ele sofrerá muito, sofrerá a morte e ressuscitará no terceiro dia." Simão Pedro tomou então Jesus à parte e procurou persuadi-lo a desistir da sua caminhada e dizia: "Longe disso, Senhor, que Deus te livre que te aconteça isto." Então Jesus olhou para Pedro e disse: "Aparta-te de mim, Satanás. Tu tens pensamento dos homens e pensa como os homens e não como Deus. Não venha ser pedra de obstáculo e de tropeço em meu caminho." Os discípulos não compreenderam muito bem o que ele queria dizer que ressuscitaria no terceiro dia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos diante de uma caminhada de Jesus com seus apóstolos. Depois da transfiguração no Monte Tabor, depois de um certo tempo de convivência, porque cada um de nós vamos conhecendo alguém quando nós convivemos com a pessoa. É no dia a dia que as máscaras vão caindo. É no dia a dia que as verdades fracas também vão deixando de existir. Por isso, somente caminhando com Jesus, eu e você podemos compreender a sua identidade profunda. E é muito interessante isso, porque aqueles e aquelas que têm somente informações humanas sobre Jesus, dificilmente o conhecerá. Porque terão informações humanas, saberão que ele é filho de Maria, de José, que nasceu em Israel, que foi assim, foi assado. Porém, não são capazes de experimentar a força viva de Jesus em suas vidas. De modo que podemos ter muitas doutrinas sobre Jesus, muitos conhecimentos acadêmicos sobre Jesus, porém, não conhecermos a sua verdadeira identidade. O povo sabia que Jesus era um profeta. O povo sabia que Jesus existia, que era um grande milagreiro, um taumaturgo. O povo sabia disso e ia até Jesus. Por isso agora Jesus então está perguntando aos seus discípulos numa pesquisa de opinião pública: o que o povo diz ser o Filho do Homem? E não há uma resposta uniforme. Cada um diz uma coisa. Como ainda hoje, cada um diz uma coisa sobre Jesus. Para alguns cristãos, Jesus é uma energia cósmica. Para outros, Jesus é um ente da teologia. Para outros, Jesus é um fundador de religião. Para outros, Jesus é um mestre de moral. Para outros, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para outros, é um louco.
para outros é um farsante. Quer dizer, ainda hoje, depois desses anos todos, muitas pessoas têm ainda ideias diversificadas e equivocadas sobre o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos. Já que não tinha então uma resposta uniforme, porque para uns era João Batista, que já tinha morrido, para outros era Elias, que havia vivido anos antes dele, para outros era Jeremias, que havia vivido 600 anos antes dele. Agora então, Jesus devolve a mesma pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles conviviam 24 horas com Jesus, eles eram íntimos a Jesus, e é Simão Pedro que vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Cristo, o Santo de Deus que devia vir a esse mundo. Jesus vai fazer um grande elogio: feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, doravante, você será Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro recebe aqui então o ministério petrino de pastorear universalmente a igreja, de ser o pastor visível da igreja. E eu vou te dar as chaves do céu, de modo que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. Jesus confere a Pedro este ministério petrino, ministério de comunhão e de fraternidade, para pastorear a igreja. Depois, Jesus começou a falar algo que não era agradável aos ouvidos dos discípulos da primeira hora e nem dos discípulos de hoje: o sofrimento por causa do Evangelho. Sofra comigo por causa do Evangelho. Sofra comigo. Na primeira leitura de hoje do livro dos Números, nós encontramos aquelas pessoas que viram os milagres do Egito e começaram a caminhar a travessia do deserto, assim revoltarem contra Deus porque não tinha água. E eles acusam Moisés, Arão e ao próprio Deus de terem levado eles ali para morrerem de sede. Eles acusam, e o lugar fica sendo chamado de Meribá, quer dizer, o lugar em que o povo provou a Deus. E Deus diz: esse povo não entrará na terra prometida. Nem todos aqueles que foram batizados serão fiéis até o fim e permanecerão até o fim. É preciso que dia a dia eu e você nos cuidemos, nos protegemos e renovemos constantemente a nossa fé. Por isso Jesus começou a falar então do seu sofrimento, de ir a Jerusalém, e os discípulos não gostaram disso. Não, eles estavam até muito animados em receber os benefícios pelo seguimento, a glória, o aplauso, o reconhecimento público. Agora, os sofrimentos eles não queriam, como ainda hoje muita gente não quer. Muita gente quer filho, mas não quer sofrer para educar o filho. Muita gente quer ter vida boa, mas não quer estudar, não quer trabalhar para poder obter o fruto do seu trabalho, porque o mínimo esforço é o que nos agrada. Pedro vai tomar Jesus à parte de modo muito educado. Pedro é muito delicado, educado, vai chamar Jesus à parte e vai persuadi-lo a não cumprir a missão. Vai tentar persuadi-lo a mudar a sua missão. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, pedra de tropeço. Aquele mesmo a quem fora dito: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Agora é Jesus que vai dizer a Pedro: aparta-te de mim, pedra de tropeço. Porque você não pensa como Deus, mas você pensa como os homens. Quando eu penso como os homens e você pensa como os homens, nós também somos pedra de tropeço para Jesus. Quando somos invejosos, quando odiamos, quando somos vingativos, quando somos medíocres, nós também somos pedra de tropeço para Jesus. Jesus vai dizer então ao público, Jesus não vai chamar Pedro à parte: aparta-te de mim, Satanás, divisor. Aparta-te de mim, e não venha ser para mim uma pedra de tropeço. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a tomarmos consciência disso, que nós podemos ser pedra de tropeço em nossa igreja, que nós podemos ser pedra de tropeço quando nós pensamos como os homens e não como Deus. Às vezes, por boas intenções, nós somos pedra de tropeço também para Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beatos Cassiano e Agatângelo, rogai por nós, paz e bem.